E nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Margaridinha vai receber uma notícia inesperada de seus padrinhos: a revelação de seus verdadeiros pais biológicos. Esse momento vai deixar todos emocionados com a descoberta e trará um novo começo na vida da menina. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela No Rancho Fundo. Tudo deverá acontecer logo após tia Salete fechando a loja com um sorriso no rosto, satisfeita com mais um dia de sucesso em seu comércio. Ela se despediu de Dracena, sua funcionária fiel, e começou a caminhada de volta ao Rancho Fundo, ansiosa para descansar. Ao se aproximar da casa de Zefa, tia Salete ouviu vozes altas. Uma discussão parecia estar acontecendo. E, preocupada, ela decidiu ver o que estava se passando. Quando entrou na casa de Zefa, o clima era pesado. Ela não precisou de muito tempo para perceber que algo sério estava em jogo. Assim que tia Salete colocou os pés dentro de casa, Zefa, visivelmente nervosa, soltou uma bomba inesperada. Margaridinha precisa saber que tia Salete é a mãe dela. Essas palavras atingiram tia Salete como um soco. Ela paralisou no lugar, sem conseguir respirar direito. Margaridinha, sua filha? A notícia era tão chocante que ela demorou a processar. Seus olhos, antes cheios de serenidade, agora estavam regalados de pura incredulidade. Tia Salete deu um passo à frente, com a voz trêmula. O quê? Como assim Margaridinha, minha filha? Zefa e Tico, pegos de surpresa pela chegada repentina dela, ficaram em silêncio, sem saber como responder. O desconforto entre eles era palpável. Tia Salete, agora com a voz mais alta, exigiu uma resposta. Vocês vão me responder ou não? Eu tô perguntando se isso é verdade. Zefa e Tico se olharam, claramente sem jeito. Zefa, tentando recuperar a compostura, fez um gesto para que tia Salete se acalmasse. Zefa suavemente disse: Tia Salete, senta aqui. A gente precisa conversar com calma. Eles se sentam no sofá, o ambiente ainda carregado de tensão. Tico, vendo o estado de nervosismo de tia Salete, rapidamente vai até a cozinha e volta com um copo de água, tentando acalmá-la. Tia Salete pega o copo com as mãos trêmulas, mas mal consegue beber, ainda absorvendo o que acabou de ouvir. Zefa, sentada do lado de tia Salete, segura delicadamente a mão dela. O toque é um gesto de conforto, mas também de pesar. Zefa olha nos olhos da amiga, tentando transmitir segurança, enquanto diz as palavras que mudariam tudo. É verdade, Salete. A Margaridinha é tua filha. Tia Salete piscou algumas vezes, como se estivesse tentando afastar aquela realidade. Seu coração apertava no peito e a mente não conseguia aceitar de imediato. Como poderia ser? Por que esconderam isso dela? Ela sentiu o sangue ferver e o peito apertar. Por que vocês esconderam isso de mim? A voz de tia Salete estava embargada entre a incredulidade e a dor. Zefa respirou fundo. Sabia que era o momento de revisitar um passado doloroso. Ela lançou um olhar para Tico, que assentiu dando um apoio silencioso para que ela continuasse. Lembra de quando tu estava grávida do Vespertino? Zefa começou a voz suave, mas cheia de peso. Ele te enganou, Salete. Te deixou num estado terrível. A dor de ter sido traída por aquele homem te jogou numa depressão muito profunda. Tu não conseguia aceitar a filha que teve com ele. As palavras de Zefa trouxeram lembranças vagas, quase borradas na mente de tia Salete. Ela se lembrou da tristeza que a consumiu, da sensação de abandono,
mas a ideia de ter uma filha com Vespertino parecia distante, como se fosse de outra vida. Zefa continuou com o olhar fixo em tia Salete. Eu e o Tico decidimos cuidar da Margaridinha como nossa filha, porque a gente precisava proteger ela. Tu não tinha condição de criá-la naquele momento, e a gente sabia que era melhor para todo mundo. O silêncio na sala era ensurdecedor, enquanto tia Salete processava o que acabara de ouvir. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, silenciosas no início, mas logo o choro foi ficando mais forte, mais dolorido. Eu tive uma filha com aquele sem vergonha? Tia Salete chorava, a voz saindo cheia de raiva e decepção. Eu não acredito, eu tive um bebê e não lembro. Zefa e Tico apenas observam, respeitando o momento de dor de tia Salete, que estava absorvendo uma verdade dolorosa e sufocante. Tia Salete, ainda em prantos, levou a mão à boca, como se tentasse segurar o choro que vinha no fundo de sua alma. Tia Salete então perguntou: a Margaridinha sabe disso? Ela sabe que é minha filha? Zefa e Tico balançaram a cabeça, ambos sabendo que essa verdade ainda não havia chegado aos ouvidos da garota. Não, Salete, ela não sabe de nada. Tico respondeu com um tom sério. A gente sempre achou que era melhor assim, pelo teu estado e pelo medo de te machucar mais. Tia Salete, ainda chorando, de repente lembrou-se de uma coisa que a deixou ainda mais perturbada. Ela tá trabalhando no cabaré, disse preocupada, limpando as lágrimas do rosto. Minha filha tá trabalhando lá e eu não sabia que era minha filha. Tico trocou um olhar com Zefa e sabia que não havia mais como evitar. A verdade precisava ser contada para Margaridinha, e o quanto antes. Tico sério disse: acho que é melhor que a gente pode fazer agora é contar a verdade. Margaridinha tem o direito de saber quem é a mãe dela. Zefa assentiu, concordando contigo. Ela colocou a mão no ombro de tia Salete e disse com suavidade: vamos esperar a Margaridinha chegar em casa e vamos contar tudo. Ela merece saber. Um tempo depois, Margaridinha chega em casa, estranhando o clima pesado que parecia pairar sobre todos. Ela entrou, percebendo que algo estava fora do normal. O semblante preocupado de Zefa e Tico não passou despercebido por ela. E tia Salete, sentada num canto, tentava conter as lágrimas. Margaridinha, com a voz cheia de preocupação, perguntou: o que aconteceu? Por que tá todo mundo assim? Zefa olhou diretamente para ela e com um suspiro pesado pediu: Margaridinha, sente aqui com a gente precisa conversar. Confusa, Margaridinha se sentou no sofá, com o coração acelerado. Ela olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio e os olhares preocupados só aumentavam a sua ansiedade. Tá tudo bem? Perguntou ela aflita. O que aconteceu? Ela também olhou para a tia Salete, que tentava esconder as lágrimas, o que deixou Margaridinha ainda mais angustiada. Tia Salete, aconteceu alguma coisa com você? Margaridinha perguntou, mas tia Salete não conseguiu segurar a emoção. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. O coração de Margaridinha apertou mais ainda. Algo sério havia acontecido e ela precisava entender. Zefa respirou fundo, preparando-se para contar a verdade que havia sido guardada por tantos anos. Margaridinha, ouve bem o que eu vou te contar agora. Zefa começou, sua voz carregada de emoção. Tia Salete, ela passou por muita coisa no passado. Ela era muito jovem quando se apaixonou por um homem, o Vespertino. Ela engravidou dele, mas ele a enganou, abandonou ela
e o coração dela ficou despedaçado. A dor que ela sentiu foi tão forte que ela entrou numa depressão profunda. Ela não conseguia aceitar a filha que teve com aquele homem. Margaridinha ouvia cada palavra com atenção, seus olhos cheios de empatia pela história de dor de tia Salete. Ela baixou a cabeça, sentindo o peso da tristeza. Eu sinto muito por você, tia Salete, Margaridinha disse, com o coração apertado. Mas o que aconteceu com o bebê? Zefa fechou os olhos brevemente, deixando as lágrimas escorrerem enquanto olhava para Tico. Ele assentiu, dando força para Zefa continuar. Eu e o Tico cuidamos desse bebê como se fosse nosso filho, Zefa disse, a voz embargada, segurando a mão de Margaridinha. Com um gesto delicado, ela colocou a mão no rosto da menina, olhando profundamente em seus olhos. Esse bebê é você, Margaridinha. Você é filha da tia Salete. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Margaridinha ficou paralisada, tentando processar o que acabara de ouvir. Ela se levantou bruscamente, as emoções a tomando de assalto, e virou-se para a tia Salete, buscando confirmação. É verdade? Perguntou ela, a voz quase falando. Você é minha mãe? Tia Salete se levantou, ainda chorando, e segurou firmemente a mão de Margaridinha. Olhando nos olhos dela, com um nó na garganta, ela disse: Sim, é verdade, eu sou tua mãe, Margaridinha. As palavras saíram com uma mistura de dor e alívio, mas também com um sentimento profundo de amor que tia Salete nunca tinha permitido que aflorasse até aquele momento. Margaridinha começou a chorar, mas dessa vez o choro vinha da emoção e da felicidade de finalmente saber a verdade. Ela abraçou tia Salete com força, apertando-a como se nunca mais quisesse soltar. Mãe, Margaridinha disse, com a voz embargada. Esse simples chamado fez tia Salete desabar ainda mais em lágrimas, mas eram lágrimas de alívio e de uma felicidade que ela nunca soube que poderia sentir. Minha filha, disse tia Salete, agora também feliz, finalmente podendo chamá-la de filha. Zefa e Tico assistiam à cena, com os olhos marejados, emocionados por verem finalmente a verdade ser revelada. Aquele momento marcava o início de um novo capítulo na vida de tia Salete e Margaridinha. Agora, elas começariam um novo caminho, mãe e filha, ligadas por um laço que não poderia ser mais negado. No entanto, enquanto a emoção ainda dominava o ambiente, uma questão permanecia não resolvida. Vespertino, o homem que causou tanta dor, também fazia parte dessa história. Margaridinha era filha dele, e tanto ela quanto tia Salete sabiam que, mais cedo ou mais tarde, teriam que enfrentar essa realidade. Como elas iriam lidar com isso? Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.